Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, 2 de junho de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? Estamos gravando no comecinho da tarde dessa terça-feira. O programa vai ao ar daqui a algumas poucas horas, mas direto no nosso canal 14 da NET e através das nossas redes, né? Através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Hoje uma bancada caseira, né? Mas meu compromisso com o nosso telespectador e com os meus colegas de bancada é que a gente tenha no Capricho todas as nossas terças e sextas-feiras programas inéditos, fresquinhos, se não ainda ao vivo nos próximos dias, mas fresquinhos e inéditos para os nossos internautas e telespectadores. Não que a pandemia tenha resolvido tudo, bem pelo contrário, a gente começa a experimentar um pouco mais intensa a partir das testagens, né? Uma quantidade grande de pessoas contaminadas, muitas delas já salvas, né? Já curadas, né? Que já passaram o período de incubação do vírus, mas nem todo mundo está recuperado, muita gente está hospitalizado, muita gente está com o vírus ativo, então a gente continua tendo que se preocupar bastante com tudo isso. O Bado Jacob, André Rota, que bom estar com vocês de volta, mesmo que assim, à distância. Muito boa noite, Bado. Oi, boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite ao André. Que alegria estar novamente, mesmo que não seja de maneira presencial, nós todos no mesmo ambiente, com a bancada quase que original aí desse projeto, né, Rodrigo? E que legal, saudade do André, que a gente tem se visto aí somente de maneira virtual, não sei se o termo adequado é esse, e com muita coisa para se falar aí de São Leopoldo aí, muita coisa mesmo aí. Bicho tá pegando, mais uma morte do Covid ontem, Bado. E outra, hoje aconteceu uma morte, a terceira morte que teve. Terceira morte, puxa vida. Uma senhora de 84 anos, que faleceu ali no hospital de Sapucaia, em função das determinações aí da Secretaria Estadual da Saúde. A paciente foi levada ali para Sapucaia e veio a óbito hoje pela manhã. Então, é confirmado o terceiro caso de morte causado pelo Covid-19, infelizmente. Estávamos há bastante tempo, né, já sem novos óbitos, né, Novo Hamburgo e São Leopoldo, né, logo no começo 2 óbitos em Novo Hamburgo, São Leopoldo um pouquinho depois também um óbito, mas agora já estava, acho que mais de mês sem óbito, né? Semana passada, Rodrigo, teve um outro óbito, mas até hoje eu estava comentando no nosso programa aqui, no programa da manhã aqui do Visão do Vale, que eu acho estranho esses critérios, porque essa pessoa que faleceu semana passada, ela estava em Gravataí, daí de Gravataí foi levada para o hospital de Tramandaí e veio a óbito lá. Então eu não sei como é que funciona, como é que entra nos registros, como é que entra mas pelas estatísticas oficiais, é a terceira perda de pessoas em relação, e nenhuma perda a gente pode nunca deixar nunca desprezável. mas em relação a um contexto até de outros lugares aí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia está um pouquinho fora dessa régua, a gente tem se mantido, acho que dentro de um número razoável, até pela expectativa que se tinha, né, André? De um número ser bem maior e a coisa ser bem mais complicada. André Rota, muito boa noite, André. Saudade de ti, meu irmão. Estamos juntos, online, mas estamos juntos. Vamos lá, nova realidade, novo cenário econômico, nova economia, tudo novo, né? A gente sempre, quando a gente está numa zona de conforto, ou quando a gente está um pouquinho mais confortável, a gente sempre tem um chacoalhão, né?
Vamos nós para mais um. Alguma coisa vem, bagunça o coreto. Sempre, né? Sempre. Parece que é contra a gente, assim, realmente. Ô André, a gente está falando de CPFs aí que estão sofrendo muito nessa crise. E os CNPJs, hein, André Rota? Eu acho que o CNPJ, eu estava falando hoje de manhã, né? Os CNPJ sofreram, estão sofrendo, mas ainda há de vir o pior, né? Porque, bem ou mal, esse primeiro período, todo mundo tentou fazer o ajuste que conseguiu, férias, a ajuda do governo para pagar a folha de pagamento, em suma, tudo foi se usado todos os mecanismos, né? De agora em diante não tem mais mecanismo e a economia vai voltar devagar, entendeu? Então agora é que a gente vai entrar no pior dos momentos ainda, né? Mas eu acho que o CNPJ não é tão importante quanto o CPF, né? Eu acho que a gente, a partir do momento que a gente consegue, graças a Deus, falar hoje no CPF e falar em um plano diferente de retomada, especialmente em São Leopoldo, graças a uma situação mais confortável que a gente tem na cidade, né? Então, acho que isso é o fundamental. A gente está vivendo no Rio Grande do Sul uma situação de controle do vírus e aí a gente poder discutir uma recuperação econômica. Roubado não adianta a gente falar em CNPJ, viu, André? Ele não tem, é MEI? Não, é CGC. CGC Cadastro Roubado é das Geral. antigas, contador, É, né? CGC é Cadastro Geral de Contribuintes. Contribuintes, né? E E barra como, MF, exatamente, barra MF, isso mesmo. que tinha o nacional e o estadual, né? Também era Não, daí, CGC estadual. daí no caso era o cadastro, não, daí era TN, daí tinha, mas hoje tá tudo, e eu sou do tempo do SIC ainda, Cadastro Individual de Contribuinte, sabia Ah, dessa, era André? CGC e SIC, né? CGC e Isso, SIC. Não era CGC, CPF, né? exato, o teu CGC é bom, o teu SIC é bom, então tinha isso aí, mas Isso é governo que entra, governo que sai, fica inventando umas siglas novas só para bagunçar a nossa vida, né? Troca nome de rua, cria. Quantos nomes teve já o IAPS? O IAPS, o IAPS é rápido a história dele. O IAPS foi os governos militares que uniram, tinha cada setor econômico, digamos assim, tinha o IAPTEC, que era do comércio, tinha o IAPI, que era da indústria, tinha sabe? Então, e aí foram, como tinha dos bancários aí com o advento aí, que acho que foi uma coisa boa feita pelos milicos, eles unificaram o sistema previdenciário nacional, mas tinha várias nomenclaturas e vários setores separados aí na Mas questão ainda da não era Previdência. INSS, né? INSS veio nos anos Não, 90. depois, daí se transformou no INPS, Instituto Nacional de INPS. Previdência Social. O André está se fazendo de tolinho ali, mas ele não é tão, né? Não conheço, não me lembro, não vivi isso, não estava É aí. que eu Tava na comecei corrida cedo, já. Não, o André tava na corrida já, para. claro INPS, que sim. com certeza o carnê dele era do NPS, com toda certeza. É, Ô, André, eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho do teu programa hoje na Berlinda, né? Lá com a Sim. Sônia e com o Palinha, né? Sim. Conta para nós um pouco desse movimento. Ontem à tarde, pegando fogo na frente da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Não, o intuito não era pegar fogo, né? O intuito é justamente esse que Mas eu já entrou falei. Forcolém ao vivo, mostrando a movimentação, Ah, já teve gente falando. Aí, claro, um movimento que é muito legítimo, né? Já começa a dar conotações políticas também, né? Tudo nesse momento vira política. A política de é, vocês é uma política do bem, vocês estão preocupados em tocar a vida, né? e agora eu, André, como empresário, é isso aí. O problema é que, como o Bado sempre fala, né, as eleições já começaram faz alguns meses em São Leopoldo, né? E aí todo mundo quer tirar partido e todo mundo quer, de alguma maneira, se privilegiar disso, né? Como eu estava brincando com vocês fora do ar, já falam que eu sou pré-candidato a vereador em dois partidos, né? Então, independente disso, o que a gente tem buscado, principalmente no setor gastronômico, né, que na verdade São Leopoldo hoje, graças a uma situação
que apesar de a gente ter tido o terceiro óbito, é uma situação estável, e acho que eu estou até agora falando com vocês e entrando aqui vendo o gráfico de evolução de casos do Covid no Estado. Então, no Estado também, a gente está com uma situação hoje de estabilidade, do avanço da pandemia. A gente tem pleiteado, como o setor de gastronomia de São Leopoldo, que a gente possa, em São Leopoldo, seguir as mesmas regras e determinações do governo do Estado e que possamos ter a mesma flexibilização, né, a mesma abertura que existe hoje em todos os outros municípios do Estado. Então, São Leopoldo hoje está sendo uma cidade mais rigorosa. A gente entende isso, que é necessário que seja rigoroso, mas, por outro lado, também a gente precisa que seja flexibilizado, porque foram definidos critérios e São Leopoldo, não, de uma certa maneira, os empresários, né, o setor, principalmente o setor gastronômico, está sendo mais penalizado. E o que a gente vê na prática é que São Leopoldo não pode ser consumido bebida alcoólica, não pode abrir de noite, e a parte da população, que a gente já sabe que é uma parte pequena, que quer retomar a sua normalidade, acaba indo para Novo Hamburgo e para Canoas e para Sapucaia aproveitar a noite. E aí, como eu citei, né, sob o ponto de vista epidemiológico, eu acho que isso é pior, né, porque se a gente tem uma cidade que, de uma certa maneira, está protegida, a pessoa vai para Novo Hamburgo, vai para outra cidade que tem mais casos frequentar à noite e acaba trazendo esses casos para cá. Então, eu acho que a cidade está sendo duplamente penalizada quando não permite que o consumo local, que os casos e que a própria população circule pela cidade, né? A prefeita Então, Fátima falou para a gente aqui, André, de vários eventos privados que foram fechados, né, na cidade. Na outra semana nós conversamos sobre isso. Eu pedi para ela alguns endereços, assim, tô louco para arrastar o pé em algum lugar, não tem lugar nenhum para fazer festa aí, ô Bado. Como é que faz festa nesses dias tão difíceis, hein? Louco para achar um bailão, sei lá. Tu que é o rei do Gigante do Vale. Nem Gigante do Vale não tem mais, agora vai ser Farm, né? Pois me deu essa informação. Rancho do Vale. Me deu essa informação, eu fiquei bastante abalado com essa mudança de nome aí do Gigante do Vale, mas viu, assim, em relação ao que o André fala, eu hoje de manhã também, a gente estava aqui tratando desse assunto no programa Visão em Revista, e eu vejo assim, ó, André e Rodrigo, porque a ansiedade, a necessidade e o justo pleito do pessoal da área gastronômica, assim como outras áreas, mas especificamente da área gastronômica, que a gente está falando nisso, e o André é um dos representantes desse setor aí, dessa atividade econômica de São Leopoldo. Eu falei isso aí, falo aqui, que alguns ficam beiçudos, acho que o prefeito ele tem que liberar. Ele está tendo um desgaste, acha que assim, é fácil falar do outro lado, o prefeito está tendo todos os cuidados e responsabilidades, tanto que eu acho que estão sendo convenientes e prudentes esses cuidados, que os números, né, André, são pequenos na nossa cidade e não é por acaso. Não é porque São Leopoldo tem não, é porque foram tomadas as devidas precauções, principalmente pelo governo do estado, e também com a parceria aqui do governo municipal, já que, e não adianta a gente não querer falar isso aí, que a nível federal a coisa não está alinhada. Mas eu acho que assim, a nível de estado e a nível municipal, se tomou essas providências e agora chegou no momento do prefeito liberar, a administração liberar, os comerciantes tem que ter essa responsabilidade, e acho que também as pessoas, a cidadania como um todo, tem que ter o devido cuidado e avaliar, eu posso ir ou não posso ir, né? Porque não adianta, eu acho que o prefeito só vai se desgastar até politicamente, vamos entrar por esse lado aí, e tem que fazer, se a coisa aumentar, infelizmente, vai ter que apertar de novo, mas... O prefeito de Canoas apertou de novo, né?
Sábado, domingo não Exatamente. tinha shopping em Canoas, não tinha praça em Canoas. Né? Isso. Então, eu volto a dizer assim, ó, eu acho, essa é a opinião muito, muito minha, mas até entendendo que esse aclame ou esse reclame desse setor específico, ele é muito justo, muito legítimo, e tomara que consigam. Aí eu não sei, o André, que é um dos representantes disso aí, que consigam separar essa questão de politização, que eu sei que é algo muito delicado nesses tempos, e eu não entendo, André, até eu gostaria que tu pudesse esclarecer para nós o porquê da dificuldade do contato com o prefeito, não sei o que aconteceu que assim, meio que desencadeou quase com um estremecimento nessa relação, que em regra não tem problema de relação, o prefeito é muito acessível a todos os ambientes da economia. O que aconteceu especificamente com a gastronomia, eu acho que a gente tentou, desde 20 de março, estabelecer um contato com o comitê. Não vamos culpar o prefeito, porque eu acho que ele também não está tomando as decisões sozinhas, né? Existe um comitê de gerenciamento do Covid e desta crise, e apesar de serem definidos os passos estão demorando. Eu acho que talvez... Está muito claro que São Leopoldo tem uma posição mais conservadora, para a liberação do comércio, né, na sua visão da preservação da vida. A gente entende isso, mas eu acho que também poderia ser melhor posicionado isso aos diversos setores. Né? Então, talvez essa comunicação de um plano que São Leopoldo tenha não esteja chegando à ponta, e aí acaba gerando insatisfação do setor, ou de alguns setores, né? Mas acho que também a gente precisa salientar que São Leopoldo passou por um marco importante nesta questão do combate, né, do aumento dos casos do coronavírus. A gente já está vivendo praticamente 2 semanas pós a liberação do comércio em São Leopoldo para o Dia das Mães. E o número de casos na nossa cidade, tirando essa fatalidade que a gente teve... Né, são 3 semanas, né, André? A gente está com 3 semanas com o número de pessoas contaminadas sempre se mantendo, né? Ou seja, a gente, entre contaminados e curados, esse número fica girando em torno de 50 casos ativos. Então, o pleito do comércio, o pleito da população, que também tem uma parte da população que quer voltar à normalidade, se justifica nesse momento, porque já houve uma grande liberação de movimentação de fluxo de pessoas e os casos não aumentaram. Né? Então, a gente está, digamos assim, numa situação mais confortável. É óbvio que esse desconforto pode acabar ali na frente, e aí é um risco que todos nós temos em qualquer cidade, em qualquer estado, no Brasil ou em qualquer país. Já se fala até na segunda onda do coronavírus, só que o contraponto disso é que, enquanto não chega a próxima onda, enquanto a gente está com a situação sob controle, privar algum setor econômico de um mínimo percentual de faturamento que seja, para que ele pelo menos consiga pagar uma continha de água, uma continha de luz, também é injusto. Né? Então, esse é o pleito, é que a gente consiga, ante a uma situação confortável que São Leopoldo está, uma situação boa, nenhuma cidade, nenhum país vai estar. Sempre vamos ter casos, enquanto não tiver vacina, e infelizmente teremos óbito. O que a gente precisa buscar agora é uma situação de equilíbrio entre a menor quantidade ou uma situação sob controle de proliferação do vírus e uma situação de controle que não gere pessoas passarem fome, empresas fecharem. Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar, e acho que o governador do estado fez isso muito bem quando decretou esse nosso critério das bandeiras e todas essas regras feitas. Então, agora, caso não haja nenhuma discussão e não haja um critério melhor, eu acho que todos os municípios devem seguir o critério feito pelo governo do estado. O André, tu chegou a ligar para o prefeito, e pedir para ele essa audiência? Não, a gente, na verdade, o setor já havia tido uma reunião antes e, na segunda-feira, na mobilização, o setor foi recebido pela prefeitura. Não está havendo não diálogo. Está, sim, havendo diálogo, especialmente com a prefeitura, e o que diverge só é esse ponto de vista. Né? O Gabinete de Gestão de Crise do governo acha que a liberação tem que ser mais
lerda, que tem que ser mais controlada, digamos assim, e, por outro lado, alguns empresários, alguns setores se sentem mais penalizados. Por exemplo, o shopping de Canoas abriu e agora fechou, e São Leopoldo, ou está fechando só os finais de semana, e São Leopoldo hoje é o único shopping do Rio Grande do Sul que permanece completamente fechado. Então, o que se busca é que, por parte desse comitê de gestão do enfrentamento da crise de São Leopoldo, haja uma maior flexibilização. E aí a gente está tentando sensibilizá-los. Entendi. André, a gente está chegando perto do Dia dos Namorados, né? Que é uma data que a gente sabe quanto ela é importante para bares, hotéis, restaurantes, né? Motéis faturam muito, né? Não sei se o Bado conhece motéis em São Leopoldo, né? Tinha uma época que Novo Hamburgo tinha uma lei contra motéis, né? Ia todo mundo para a cidade vizinha, e hoje em dia já tá tudo certo aqui, tudo conforme manda a família brasileira. Em São Leopoldo, Rodrigo, tinha uma enlouquecida aí que tinha um motel aberto semana passada. Os caras foram para frente da prefeitura e o prefeito foi sensível à volta dos esportes de Leossol e Fronha e reabriu aí os. Então, agora a gente sabe. Eu não sei se tem alguma. Pois é, né? Não usar a banheira é uma grande coisa, por exemplo. Mas eu fico pensando, ô André, eu acho que depois do Dia das Mães é a segunda mais importante data dos restaurantes, né? O Dia dos Namorados. Sim. Acho que com certeza sim. À noite, né, André? O prefeito deu alguma perspectiva de que nos próximos 10 dias possa acontecer? Não. A gente foi convocado até uma informação de última hora. O setor foi convocado para uma reunião amanhã às 15 horas na prefeitura. Então, a gente vai ter novidades amanhã às 15 horas. Mas, assim, Rodrigo, não adianta também a gente imaginar que o dia que abriremos agora e no Dia dos Namorados faturaremos, né? Esse processo... Não, acho que fatura não. Casa lotada, pelo menos, né? Lotada dentro do novo normal, pelo menos, né? Eu acho que vai lotar, André. Não tenho dúvida. Eu acho muito difícil. Que bom, tomara que vocês estejam certos. O restaurante Novo Hamburgo estava lotado. Vários restaurantes, nos últimos 3 domingos já, desde o Dia das Mães, lotados, assim, os domingos. Dentro de, claro, uma preservação muito maior, né? Tomara. Essa sensibilidade a gente não tem ainda, né? Mas independente, né, Rodrigo? O que a gente precisa entender como sociedade é que a gente precisa retomar uma vida dentro de uma normalidade que é conviver com o vírus, e aí dentro disso a gente vai precisar viver, né? Até que haja uma vacina, precisa viver. Eu acho que o momento que a gente passou, inicial, nós todos, né, de simplesmente ficar em casa, foi um momento necessário para que a gente tivesse se preparado no sistema de saúde, se conscientizasse como população, mas agora a gente já viu que não tem saída, né? Ou a gente convive com o vírus, ou a gente não convive. Morreremos todos de fome e a míngua, né? Então, precisamos flexibilizar nossas vidas e nossos negócios para viver nessa situação que é de abrir e fechar, de o vírus estar aí. O André, Novo Hamburgo, a prefeita Fátima adotou um modelo que ela mesma chama de toque de recolher. Ela disse, isso é um toque de recolher. Então, os restaurantes estão possibilitados de abrir, os bares estão possibilitados de abrir, com muitas restrições, evidentemente. Não tem como, claro, consumir alguma coisa com a máscara, né? Então, lá dentro, quando tu estiver consumindo, tu tira a máscara para consumir. Mas todas as pessoas que estão servindo e trabalhando, todas elas devidamente protegidas e protegendo as outras pessoas, evidentemente, né? Agora, o toque de recolher é 10 horas da noite. 10 horas da noite não é que as pessoas não entrem mais. 10 horas da noite terminou, entendeu? Terminou. Tu vai mais cedo para terminar de comer às 10 horas. Tu vai tomar uma bebida alcoólica, mas às 10 horas tu para de consumir a bebida alcoólica, entendeu? Isso seria já um bom caminho por uma etapa de transição, talvez? Sim, esse foi o pleito, né? O que também o setor de gastronomia de São Leopoldo está buscando é exatamente as boas práticas que estão sendo adotadas em outras cidades.
O outro contraponto disso é que hoje, na verdade, o setor está sendo muito penalizado, né? As operações só podem funcionar das 11 da manhã às 17 horas e é vedado o consumo da bebida alcoólica. Então, a gente está sendo muito restritivo, de novo, por uma situação que a gente, pelo menos que os números mostram, que a gente está com um certo conforto, né? Então, o nosso pleito é assim, que a gente possa abrir, principalmente padarias, né, no café da manhã, que se possa vender as bebidas alcoólicas e que o horário seja até as 10 da noite. Acho que essas são as principais pautas do setor, né? Que também é o nada mais do que está sendo feito em outras cidades, né? Ô André, Fala, essa informação que é de última hora, que entrou quente agora aí, já nos passou, dessa reunião que foi marcada, foi agendada para o pessoal do setor da gastronomia na prefeitura, isso é com o prefeito. Eu digo isso aí, porque, claro que tem os setores responsáveis por isso aí tudo, mas não adianta. Eu vejo vários outros setores que também acompanham isso aí, que a partir do momento que tiver a reunião tete a tete com o prefeito, houve uma sensibilização ou um encaminhamento e parou, como é que se diz, a rádio corredor, porque às vezes é intermediário entre a torre e a demanda prejudica, né, André? Se for, eu já vou te adiantar, porque eu tenho essa expectativa e sou um otimista nisso aí, até porque eu ando louco para ir lá na República da Cerveja tomar né, aquele chopp, aquela cerveja, aquela coisa maravilhosa lá, e quero ir no Dia dos Namorados com a primeira dama lá. Então, assim, eu acho que se o prefeito fizer parte desse encontro de vocês, André, com certeza esse negócio vai ter um encaminhamento aí, talvez. Tu acha que sentar na frente do prefeito é resolvido, Bado? Eu tenho esse sentimento Ou isso é uma mesmo. informação de coxia aí? Não. Até se o André não vai deixar eu mentir sozinho, como se dizia, mas historicamente tem sido assim, historicamente bem recente, né? E o prefeito de São Leopoldo pode se discordar dele na questão ideológica, nas questões de condução administrativa, e se discordar, acho que tem motivos, cada um tem seus motivos, mas em regra o prefeito de São Leopoldo é um cara extremamente acessível. Sabe? Por isso que eu considero assim que os contatos mais diretos facilitam a situação e o encaminhamento. Eu tenho certeza é muita pretensão, mas eu tenho uma expectativa bem boa de que pode ser resolvido isso aí amanhã mesmo. Você sabe, André, se ele vai estar junto? Não sei informar, mas eu tomara que o Bado esteja correto. Mas, assim, o que me parece, Bado, eu também concordo com toda essa acessibilidade que o prefeito tem e a sensibilidade do prefeito, mas me parece que isso está sendo aqui em São Leopoldo, as decisões são conjuntas do comitê, e aí nem sempre só a palavra do prefeito ajuda, né? Eu acho que o comitê é formado por pessoas, e com certeza pessoas mais conservadoras, mais liberais, e aí acaba tendo um voto do comitê. Mas vamos lá, a gente está, de novo, nosso pleito é justo, a gente não está querendo nada diferente do que esteja escrito no decreto do governo do Estado, diante de uma situação de controle do coronavírus, principalmente a cidade já tendo passado por esse primeiro impacto da abertura do comércio no Dia das Mães, né? Não é justo agora que alguns setores, não só a gastronomia, né, mas que outros setores sejam penalizados por eventualmente no futuro aumentarem os casos do coronavírus, sendo que a gente já colocou, sei lá, praticamente 50% da população de São Leopoldo na rua, né? E os bares, como a gente está falando... Eu acho muito eu também acho muito mais. Está praticamente normal tudo. Bares e restaurantes não vão ter de noite uma circulação maior do que o povo na Independência no sábado. Não vai ter. Quer ver uma coisa, Rodrigo? Hoje de manhã ainda falei, ontem também falei, e está aqui um dos maiores críticos em relação a algumas ações aqui da empresa que administra aqui, a terceirizada da Zona Azul, do estacionamento rotativo. Mas acho que a primeira providência, hoje mesmo, que a prefeitura, a administração, teria que tomar
voltar para o estacionamento rotativo, porque 8 horas da manhã, André, vem aqui no centro de São Leopoldo, tu não estaciona mais. Então, eu acho sabe? importante. Porque está normal a Aí vida, né? aí se vê como está intenso e praticamente normalizado toda a atividade comercial, econômica. Então, não adianta, eu acho. Isso é fundamental, né? A gente tem o que a gente está aprendendo, todos nós como sociedade, nesse enfrentamento ao coronavírus, é que a gente tem várias fases, né? Então, uma das fases é essa: a gente está com a situação sob controle, tudo tem que estar dentro de uma certa normalidade, com o uso de máscara, com todos os cuidados, mas uma certa normalidade. Então, o comércio pode abrir, os bares podem abrir, dentro de suas regras, de suas limitações de capacidade. O número de casos do coronavírus não aumentando, a gente tem uma condição semi-normal de levar a vida. O número de casos aumentando, a gente começa a fazer lockdowns. Quando o número, ou fechamentos graduais, quando o número de casos chegar a um nível muito grande, a gente faz um lockdown completo. Então, isso que se aprendeu sobre o enfrentamento do coronavírus. Então, o que a gente tem que tentar evitar agora é penalizar demais uma cidade. E eu também falo de cidade, porque eu acho que a gente não pode também penalizar cidades pequenas do interior do estado que não tem nenhum caso com a mesma regra que vale para uma cidade que já tem casos. Então, acho que é isso que a gente tem que tentar agora, usar esse bom senso, né, nesta fase que a gente está de enfrentamento do vírus. Né? André, eu tenho um amigo que estava achando que lockdown era tipo um Black Friday, assim, tava feliz da vida que ia chegar isso aí. Quando chegou, ele disse que não achou graça nenhuma. O Brasil não Nenhuma viveu promoção boa. Não vivemos. Nem essas cidades do Nordeste que estão vivendo ele, não aceitam ele, né? Não estão... Onde a morte está presente em todas as esquinas, elas não estão fazendo isso como deveria, como a Espanha, que hoje comemora o segundo dia a fio sem nenhuma morte. E a gente lembra que a Espanha chegou a ter números piores do que a Itália, né? Foram aquela explosão ali no início de março. Senhores, André, eu tô louco para saber o que o Bado achou daquele pessoal encapuzado lá na frente do STF no último sábado, versus o pessoal fazendo festa na Avenida Paulista, derrubando, virando lixo, botando fogo nos pneus lá. Quem é que é bandido e quem é que é mocinho nesse teu faroeste aí, Bado Jacob? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Na volta, então. A gente volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos de volta com nossa Estação São Léo nesta terça-feira, hoje 2 de 6, né? Dia 2 de junho de 2020. Estamos no ar, não ao vivo ainda, né? Mas direto pelo nosso 14 e pelas nossas redes. Sejam sempre muito bem-vindos, nossos telespectadores e internautas. Hoje com as nossas figuras queridas, presentes, marcantes aqui no Estação São Léo, André Rota e Bado Jacob. E eu, antes de nós irmos para o intervalo, provocava o André se ele achava que o
o Bado curtiu mais o pessoal do Capuz e das tochas lá, ou o pessoal da Luz do Dia, que gostou de fazer uma bagunça bonita lá na Avenida Paulista. Ô Bado, o que foi o último fim de semana, hein, Bado? Protestos de todos os lados, times de futebol que não tem como fazer festa em campo, vão fazer bagunça na rua, ou essa bagunça do bem, hein? Não, não tem bagunça do bem, viu? E olha que eu sou um democrata raiz, viu, Rodrigo? Eu acho que a democracia, o bolo da cereja da democracia são as manifestações, sabe? São essas coisas que fluem, assim, de maneira espontânea ou organizada pela própria sociedade. Então, eu acho que isso é o importante, isso mostra que a população está sempre ligada nos acontecimentos. Mas em relação a esses fatos, eu considero que isso aí é um somatório, é a consequência de um somatório de extremos, antagonismos e radicalismos extremamente perigosos. Em relação à menina, ela foi expulsa do DEM hoje de manhã, nem sabia que ela era afiliada ao DEM. Ela não era do PCdoB? Foi do PCdoB. Essa mulher não sabe o que é da vida, né? Sara Inverno. Aqui em São Leopoldo também teve aqui um ex-presidente do PCdoB, hoje está no DEM. Então, não estranhe. Não estranhe isso aí. Chama Osmar Serra, não. Não é Osmar Serra o nome dele. Não, o Olimar, isso aí não é nenhum tipo de corneta, mas ou nunca foi comunista ou não é. Uma das coisas não é, tem que se achar comunista. Com certeza, um ex-comunista jamais, ao natural, se tornaria um antagônico desse jeito. Mas, falando assim, essa menina, isso é aquelas coisas exóticas, né, André? Essa figura que se coloca um perfil, não sabe nem o que é nazismo, ela botou um sobrenome, esse pseudônimo dela, é de uma militante radical, nazista, lá da Ucrânia, ela não tem intelecto para chegar nisso aí. Então, ela teve os minutos de fama dela e pronto, agora ela sai do ar como deve ser todo esse tipo de gente. Mas essa questão da Avenida Paulista e até alguns outros acontecimentos que vêm acontecendo, principalmente lá em Brasília, mas ali na Avenida Paulista, que aconteceu no domingo, né? Foi domingo? E ontem a gente esteve em Curitiba, né, Bado? Isso. Mas domingo na Avenida Paulista, o que aconteceu foi o seguinte, André e Rodrigo, eu sou um cara muito crítico nesse lance das torcidas organizadas, eu não quero generalizar, mas a grande maioria dessas torcidas organizadas se tornam quadrilhas organizadas. O que eles menos querem é vibrar, torcer para os seus times. Eles se formam verdadeiras milícias, falanges, que se acham, e o que já cometeram de crimes, depredações e tudo mais. Aí, quando se encontram, quando as defesas da democracia são feitas por nazistas, fascistas, e eu quero só destacar isso aí, que a maior parte dos manifestantes, aqueles que estavam lá na Avenida Paulista, defendendo o presidente, eu não sei o que é, que eu não entendi até hoje, o que eles tanto se manifestam, mas a grande maioria não é nazista nem fascista, mas todos os nazistas e os fascistas estão lá. Então, quando se reúne e dá esse confronto entre uma marginália, tipo torcida organizada, e radicais também marginais, truculentos, violentos, que pregam esse tipo de coisa, é porque a nossa democracia tem que ser repensada, viu, Rodrigo? Eles não são os representantes ideais para qualquer movimentação que se diga democrática. André, o que tu viu? Não, eu concordo com muita coisa que o Bado falou, mas eu acho que, primeiro, a gente está vivendo um momento atípico, né? É um momento que a gente precisava de mais bom senso, precisava de mais união, mas aí, como todo mundo está desesperado, né? Ou por não ter dinheiro, ou por ver uma iminente crise, aí cada um reage de uma maneira a esse momento, né? Mas eu não me preocupo tanto com a manifestação desta anônima que quis aparecer de frente ao STF, pela quantidade de pessoas que ela mobilizou, não me preocupo tanto quanto outro grupo, que eu não vou nem dizer o nome desse grupo, que acho que vamos deixar esse grupo sem nome por enquanto, mas esse grupo que cresce em São Paulo
que deu o exemplo em Curitiba, ou um péssimo exemplo em Curitiba, se manifestou em Curitiba, e que pode vir a se manifestar, se juntar e se manifestar em outras cidades do Brasil, isso daí já é mais preocupante do que uma pessoa que quer aparecer. Porque pequenos grupos que têm a sua opinião, que querem expressar a sua opinião, sempre vai ter. Eu acho que daí nós, como sociedade, temos que instruir esses pequenos grupos, né? Ouvir o que ele quer dizer, e vai passar. Agora, quando esse grupo começa a aparecer em várias cidades do Brasil e começa a mobilizar mais pessoas dessas cidades, aí eu acho que a gente tem que começar a se preocupar e ver qual que é a postura que nós, como sociedade, vamos ter ante esse grupo. Mas eu né, acho que isso é democrático, a maioria tem que se posicionar. O grande problema é quando a gente não se posiciona. Então, acho que agora a maioria das pessoas tem que se posicionar dizendo que é a favor ou contra esses movimentos. Porque se esse movimento for de uma grande maioria, a gente também tem que respeitar, né? A gente é democrático. Só que se for uma minoria, essa minoria tem que ser apagada e sofrer as sanções da lei. Eu acho que ser apagada é complicado. Não digo apagada, mas abafada, né? Desculpa, eu usei o termo. Mas, André, a cena dessas pessoas lá na frente do STF é feia, né? É uma coisa... O mundo inteiro viu isso, olha para isso e acho que não tem como a gente não lembrar. A tentativa deles, evidentemente, é essa, de tentar criar um paralelo entre o que foi o movimento da Ku Klux Klan lá nos anos de 1800, porque lá em 1900 ela já não funcionou mais, já tomou-lhe pau do movimento negro, né, norte-americano, que, claro, continua sem ter seus problemas resolvidos, mas que avançou consideravelmente, né? Hoje ainda, em Novo Hamburgo, o pessoal do História NH recuperou um ocorrido na Sociedade Fraternal, onde tinha um supletivo, né? Lá em 1965, esse supletivo, eu não me recordo o nome, Bado, talvez tu sabe do que eu estou falando, antes do Mobral, o projeto anterior ao Fraternal teve melhor econômico do que verdade. O meu Stephen. E foram proibidas essas duas mulheres negras de entrar na Sociedade Fraternal em 1965, dentro desse encontro que teriam por conta desse supletivo, né? Olha só que coisa absurda. E aí as sociedades Cruzeiro do Sul e outras sociedades negras, sociedades sociais, não só ligadas ao carnaval na época, elas se reuniram e fizeram esse movimento que depois tomou conta lá em Porto Alegre, foi destaque na Folha da Tarde. Imagina a repercussão disso naquele momento, né? Enfim, dando um recorte de que, bom, o problema racial ele é muito mais amplo que isso, ele não está resolvido, mas ele continua sendo uma verdade mundo afora, né? O tal do racismo velado, que a gente chama, né? Que é racismo, né? Eu assim, esse contexto assim, do Brasil, lá dos Estados Unidos também... O movimento ontem, desculpa, Bado, mas só fazendo ainda um link com o que o André estava falando. Esse movimento em Curitiba ontem, ele foi exatamente um movimento antirracista, né? Toca aí, Bado. Mas aí eu acho que a preocupação que a gente tem que ter como sociedade, porque a democracia, Rodrigo, isso, se a gente for lá na gênese daquela democracia superficial lá da antiga Grécia, que era uma democracia extremamente seletiva, talvez uma democracia... Se a gente for analisar, quem tem a pretensão de conhecer um pouquinho da história, da sociologia, da política, da ciência política, vai ver que a democracia lá da antiga Grécia, que é tão comemorada e paparicada, era uma democracia extremamente seletista, né? Excludente. Exatamente, a mulher não participava, só a alta elite, então era mais ou menos uma coisa, mas pelo menos foi a gênese, se foi a primeira mostra de algum tipo de participação. A nossa democracia, essa que a gente tem a pretensão de achar melhor, por mais imperfeita que seja, ela ainda é o melhor caminho para uma sociedade mais justa, mais parelha, esse contrato social que a gente tenta fazer por meio da democracia, Rodrigo, por meio desse contrato social,
André, eu vejo ela assim num momento de um perigo em relação a ela pelo seguinte: a democracia, para a gente fazer uma analogia, eu vejo ela assim, ó, que nem dois times de futebol, ou vários times de futebol. Nós vamos pegar as nossas rivalidades aqui, bairristas, Grêmio e Inter. O que seria o Grêmio sem o Inter ou vice-versa? Terminariam os dois. Eles existem, daí por maior que seja a disputa, o presidente do Grêmio e o presidente do Internacional, eles saem para jantar junto. Eles criam mecanismos de, mesmo mantendo as diferenças, as disputas e o embate histórico, secular, já com os dois times, eles mantêm a civilidade. Eu estou fazendo uma analogia meia doida, assim, mas eu acho que até tem muito a ver. O que nós não podemos agora é ter esse rompimento da democracia que faz o seguinte, ó, não é o caso, só por causa que nós estamos participando. E a democracia, a posição do André e do Rodrigo não querem, não vão aceitar, não admite que o Bado pense diferente, ou vice-versa. Aí isso não é democracia, daí isso, a sociedade, a população está perdendo a capacidade da convivência social. Ou vocês não estão sabendo, por exemplo, que ambientes sociais que se reuniam hoje estão temerosos de se reunir por causa dessas disputas. Ambientes familiares estão evitando se encontrar por causa disso. Então, eu considero que isso é perigoso. E quando as mais altas autoridades não conseguem fazer isso aí e mantêm esse ambiente tensionado, é o perigo. E eu não estou nem falando de quem é ou quem não é. Mas eu vejo, por exemplo, que hoje o maior representante, o presidente da República do Brasil, ao qual eu não votei, mas a partir do momento que ele foi eleito, ele passou a ser o meu presidente, e ele não assume isso, quer ficar em cima de um palanque, agora está subindo até em cavalo, né? E continua tensionando esse ambiente, nós temos pouca chance de superar isso. Eu vejo isso aí, ó, a democracia, ela precisa trazer o entendimento para a população, para a sociedade como um todo. Senão, nós vamos voltar para a civilização, vai voltar para a barbárie. Isso eu acho que é o que todo mundo quer, porque o André não vai poder atender lá os clientes dele, eu não vou poder ter o meu Nome Santo, não vai ter. A sociedade se dissolve como um todo. Opinião do Bado, pelo menos. Mas eu acho que esse traço de autoritarismo que a gente está experimentando, Bado e André, eles são típicos dessas democracias tão jovens como é a nossa, né? Teoricamente, uma das maiores democracias do mundo, as maiores eleições do mundo, mas, de fato, ela é muito incipiente, né? Quando a gente discute do ponto de vista histórico, né? E aí vamos lembrar que a nossa história de 500 anos ela é uma história relativamente recente, que parece que tem uma Austrália com 300 anos e com condições de igualdade social muito mais amplas que as nossas, né? Mas se a gente remontar ao que é as outras democracias sul-americanas, né, que também remontam a um período histórico mais ou menos próximo do nosso, em que tu tem ali em Peru uma universidade criada lá em 1530 e tantos, e a gente foi ter a nossa aqui lá em 1800 e pouco, a gente experimenta um movimento de autocompreensão. E acho que é muito natural que as pessoas que a gente discuta internamente assim, de uma forma mais rude, que em famílias a gente brigue, porque famílias sempre brigaram, por um ou por outro motivo, né? Irmãos sempre disputaram espaços, ou por uma questão psicológica, antropológica, ou por uma questão social. Mas o que não pode são pessoas que são as nossas lideranças, e aí eu não vou botar isso só na conta do presidente Bolsonaro, não. Eu acho que ele é um exemplo disso, e pela sua formação militar, ele tende a ter dificuldade de lidar com a falta de disciplina, né? Ele estava acostumado ou a responder ou a mandar, né? Ou a ser mandado ou a mandar, mas eu acho que as nossas lideranças como um todo, mesmo as mais democráticas, elas têm dificuldade de lidar com a opinião controversa. Algumas a um ponto quase insuportável, né? de tato.
A gente teve prefeito em Novo Hamburgo de partido dos dois lados, de dois extremos, ou um até nem extremado, mas que tinha muita dificuldade de sentar para dialogar com alguém que fizesse uma oposição mais rude a eles. Oposição leal, tá? Não estou falando uma exposição de uma contradição vil, assim, daquela coisa baixa, sem argumentação. Então, eu acho que a gente está num processo de evolução histórica bem interessante. O que a gente não pode, nesse momento, é sucumbir, né? Eu acho que a gente não tem as mesmas características. Eu via o Ciro Gomes falando, em que pese seus deslizes, ele é um democrata, né? Em que pese algum toque de autoritarismo, inclusive, na sua exposição, ele é um democrata. A gente via ele falando de que não existem as condições, por exemplo, para um golpe, tal como às vezes as pessoas... Caiu a internet do Rodrigo? Pois é. Então eu deu uma picadinha aqui na minha fala aqui, eu tava entrando uma outra chamada aqui no meu contato. Eu acho que o nosso amigo Ciro, ele fala que ele lembra que lá em 64 tinha a igreja muito favorável à intervenção militar, grande parte da igreja católica. Nós tínhamos as elites pensantes, dominantes dos meios de comunicação, sobretudo, muito favoráveis a esse golpe, né? Então, o ambiente ele era muito propício. E hoje o que a gente vê está muito longe disso, né? Não existe... Imagina o que seria hoje o mundo inteiro percebendo atitudes antidemocráticas por parte do presidente brasileiro. Já existe um distanciamento natural a partir do estranhamento ideológico, né? O que é natural também, mas que em níveis de povos não poderia ser assim, né? Não sei o que o André pensa sobre isso, mas tentando fazer uma recuperação de tudo isso, né? Eu acho que tu está correto e faço mais um gancho nisso, né? Eu acho que toda manifestação é válida dentro dessa nossa democracia. E aí é quando a gente está falando dessa Michelle que quis aparecer na frente do STF com essa analogia à Ku Klux Klan. Ela tem o direito de se manifestar e nós temos o direito de abominar esta manifestação. Também acho que não existe um ambiente hoje com um golpe militar, minha opinião pessoal, né? E me preocupa muito mais os teoricamente... deixa eu voltar um pouco, me preocupa muito mais uma manifestação fascista? Qualquer coisa, ser violenta e ser autoritária, quando ela prega o não autoritarismo. Então, eu não vou rotular, mas o pior dos cenários é quando tu é anti alguma coisa e tu faz justamente aquilo que tu é anti, que tu é contra, né? E aí é que a gente está perdendo um pouco. Esse movimento, para mim, não tem nexo, né? Com base em sua fundamentação, e parece sim ser um movimento político. Mas sim, a gente é uma democracia muito nova e a gente também não pode esquecer que a gente viveu um extremo no Brasil, que era a esquerda, e agora a população voltou por outro extremo, que é a extrema-direita. Então, sempre que a gente está num extremo, o outro extremo vai ter força de oposição, ou vai gerar contrassenso. O melhor caminho sempre é o meio e a negociação, né? Se a gente não tem uma posição que a gente consiga negociar, qualquer extremo vai nos levar a uma atitude completamente antagônica, e é isso que a gente vê no Brasil, né? Quando uma ponta é antagônica para o lado, a outra ponta é muito antagônica para o outro, e aí, nos extremos, a gente sempre vai ver os casos extremos de tudo, né? Mas isso não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também vive em todos os extremos, né? Qualquer extremo. A Itália também, antes da crise, estava começando um extremo. A extrema-direita, de uma certa maneira, está crescendo no mundo, principalmente porque, na minha visão, houve uma ruptura muito grande do modelo econômico que a gente estava vivendo mundial, em função de muitas guerras. E, em suma, era um momento de uma grande transformação social e política no mundo, e agora, com o agravamento, com a situação do Covid, a gente vai viver um outro momento muito pior, que vai ter muito mais extremos, de acordo com o que cada país
conseguir passar, ou como cada país passar pelo coronavírus. Pode ser que isso seja extremado, como é o caso que aconteceu no Brasil, países ou estados ou municípios que consigam convergir e ter uma posição mais central passarão por isso de uma maneira mais correta, mais que me parece, André, que não tem problema de ser de extrema direita, ou de ser de extrema esquerda, por exemplo, ou de ser um defensor ferrenho do liberalismo econômico, ou do conservadorismo, né? Ou de ser um comunista, ou de ser um socialista, ou de ser um social-democrata. Tudo isso são facetas sociais, né? Eu acho que em todos esses elementos, quando a gente se defronta com o autoritarismo, aí a gente tem, um problema real pela frente. Não, quer ver uma coisa, assim, primeiro, assim, voltando assim mais para nós aqui, para as terras de Cabrales, aqui, para os Tupiniquim, do Brasil, o brasileiro, ele dá a impressão que ele é um preguiçoso em relação à democracia, ele tem preguiça de exercer a plena democracia. E aí, porque a gente não tem essa tradição participativa, né, André, né, Rodrigo? A gente não tem isso aí. São só em momentos, assim, de acaloramento maior que o brasileiro, e eu vou te dizer, uma parte pequena só deles. Não pega esse negócio, esse universo, essas manifestações aqui no Parcão, seja lá onde for, isso é um universo muito pequeno em relação à participação de população. Então, o brasileiro, ele é preguiçoso pela nossa genética social, porque a gente sempre nós vivemos em 520 anos, nós vivemos 450 em cima de regimes totalitários ou de exceção. Nós temos 40 anos de democracia, não chega a isso, e na República, 70% da República, nós tivemos regimes de exceção, ditatoriais, e sempre com militares envolvidos. Então, a gente tem... Daí, o que isso nos indica? O nosso ambiente social foi formatado de uma maneira que o brasileiro se tornou preguiçoso no exercício da democracia e está sempre esperando aquela coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou terceirizar a minha participação e os caras lá que comandam de tudo e deu para a bola. No fundo, existe muito isso aí. Pela nossa genética social... Né, a negação da política. Não, e até a negação, tu abre mão de tuas liberdades em algum momento... O presidente Bolsonaro fez política negando a política, inclusive, né? Exatamente. Mas é tudo assim muito, muito interessante nisso aí tudo, porque essas provocações que estão sendo feitas de ambos os lados agora... Mas eu não vejo assim, nós nunca, pelo menos eu não cozinho com a primeira fervura, Rodrigo e André, mas eu nunca tinha visto assim um tensionamento dessa maneira. Eu nunca tinha visto. Eu acho que tu não viveu 63 ali, 61. Não vivi. Eu não vivi eu isso imagino, aí. E acho que assistindo os dias de hoje, Bato, a gente está chegando ao final do programa de hoje, mas eu acho que a gente já pode deixar isso combinado para falar na sequência sobre isso. E buscar alguém que seja uma referência, que tenha vivido lá o período pré-ditadura de 64, né? Lembrando que houveram vários períodos de rigidez ditatorial, mas eu imagino que tenha sido efervescência ali quando o Brizola fez o esse era Galo Cinza, né? Esse era Galo Cinza, né? Imagina qual era o ambiente nacional formado para que aquilo ali tudo estivesse conjuntado e uma briga dentro do quartel, né? Vamos combinar. Estados inteiros que foram a favor do movimento legalista, estados inteiros que foram a favor do golpe militar já em 61, né? As Forças Armadas, né? Brigadas, Marinha, todo mundo se posicionando uns contra os outros, inclusive, deve ter sido uma coisa muito louca aquele momento ali. Mas sempre vem a turma do deixa disso, inclusive dentro do Exército, né? Quando a gente fala desse movimento, é óbvio que tem muita gente hoje dentro dos quartéis que se sente representado no presidente Bolsonaro, por ele ter sido militar, mesmo um militar controverso, expulso do Exército, com todo aquele problema do atentado à bomba, ter escrito uma carta à Veja no momento que eles não podiam
se colocar publicamente dos seus problemas, né, das suas mazelas. Independente de tudo isso, muita gente respeita muito o presidente Bolsonaro por ter sido um militar e por ter essa formação realmente rígida, né? Agora, vale a pena a gente evoluir um pouquinho nessa história aí, Bado Jacob. A gente não viveu isso. Imagina quem viveu lá pré-61, movimento legalista de 61, movimento depois de deposição em março, 30 de março de 64, hein? Eu acho que a história se repete, viu, Rodrigo? Com personagens diferentes, com tecnologias diferentes, mas o mecanismo é o mesmo. É o mesmo. Hoje saiu, nós colocamos uma matéria no nosso portal, para vocês verem como as coisas vão se repetindo. Tem ali no nosso portal um documentário até que a gente pegou lá no site, na agência Senado, uma questão histórica muito interessante. 1849, 1850, André, teve no Brasil uma pandemia de febre amarela. Os discursos no Senado eram os mesmos de hoje. Os negacionistas, o não sei o quê. Olha, vale a pena. Dou uma sugestão para vocês. Entra lá no portal do Visão do Vale, que tem uma matéria bem interessante sobre isso aí. Mas é isso aí. Eu tenho, assim, por princípio, que a gente deve lutar, deve batalhar para achar uma harmonia, né, André? Essa harmonia vai fazer restabelecer as atividades econômicas, um realinhamento social e um realinhamento até em alguns casos familiares, porque o que nós não podemos deixar esse extremismo, esse radicalismo da política invadir de maneira depois que não se tenha mais como resgatar a questão social. Isso que eu tenho assim muito medo, muita preocupação, e você é um militante contra essa insanidade coletiva que a gente está vivendo. Esse é o ponto final, Bado Jacob? Coloco entre esses insanos, viu? Mas tentando a cura. Tá bem. Esse é o ponto final? É isso aí. E agradecer esse ajuntamento de estrelas, de novo, esse alinhamento de estrelas que nos fez, eu, tu e o André, nos encontrar mesmo de maneira virtual. Mas que alegria, viu, André? Que alegria. Sexta-feira estamos juntos de novo? Marcado? Sexta-feira está marcado? Eu bato continência, é só gritar aí que eu tô aí sempre aí. No livro Os 18 Brumário, né, Bato? Está escrito lá que a história, a primeira vez, ela acontece como história e nas demais ela se repete como farsa, né? Fica também um ponto bom para a gente pensar sobre isso. André Rota, obrigado pela participação sempre, pela parceria de sempre. Sucesso amanhã na reunião com o nosso prefeito Vanás. Tomara que seja ele e que vocês consigam trazer uma solução eficiente para esse assunto. Compartilha com a gente aí de pronto o resultado dessa reunião. Teu ponto final, André. Sim, muito obrigado. E é isso aí. Vamos, nesse momento histórico que estamos vivendo, eu acho que toda manifestação é democrática desde que ela seja pacífica e ordeira. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a perder a ordem e perder o respeito para com as outras pessoas e para com prédios públicos, a bandeira do Brasil, ou seja lá o que for, a gente também deixa de ser uma manifestação pacífica e democrática. Acho que a gente tem que respeitar, a gente tem o direito de falar o que quiser, mas agir contra outro ser humano ou contra outra instituição, eu acho isso muito grave, né? É isso que a gente tem que tentar evitar. Vamos lá, vamos todo mundo junto. Aqui também em São Leopoldo estamos tentando, através de um coletivo, buscar o consenso, e é isso que vale. A gente está pacificamente buscando os nossos direitos ou um entendimento que seja bom e de agrado a todos. Tudo bem. Agradecendo essa bancada maravilhosa dessa terça-feira, a gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, não ainda ao vivo, mas um programa inédito, direto para vocês. Até lá.